Oi, gente, tudo bem? Hoje é um vídeo muito legal que eu gostaria de ter visto antes de ter me mudado as duas primeiras vezes. Eu mudei 3 vezes, então eu tenho uma experiência em mudança que é dicas para quem vai se mudar, seja para morar sozinho, seja para quem vai casar, para quem vai, sei lá, juntar, morar em república. São dicas para quem vai se mudar. Eu coloquei aqui no título do vídeo hashtag morando sozinha, porque são vídeos que são mais voltados para minha experiência morando sozinha, né? Para minha experiência organizando as coisas sozinha, mudando sozinha. Por isso que eu coloquei, mas esse vídeo serve para várias pessoas. Então eu espero muito que vocês gostem e aproveitem, porque as dicas são realmente muito boas. Então, como é que foram as minhas mudanças? Eu mudei a primeira vez em 2017 para Juiz de Fora, eu sou de Barbacena, e eu mudei para poder estudar, né? Para estudar aqui na UFJF. Eu morei com uma menina 3 meses e não deu certo. E aí, né, essa foi a minha primeira mudança. E essa primeira mudança foi bem conturbada, eu trouxe muita coisa. E na época eu queria morar com uma cachorrinha minha, que é mistura de pincher, é vira-lata, mas ela é mistura de pincher. Então vocês imaginam o capeta na terra. É a cachorra, desculpem o palavreado, mas é a cachorra. Então a gente trouxe ela no primeiro dia e o apartamento era muito pequeno. Gente, a cachorra tocou o terror no apartamento, vocês não têm noção. E aí eu trouxe muita caixa e tudo separado. Eu não peguei, por exemplo, uma caixa e coloquei as minhas roupas, uma caixa, coloquei meus sapatos. Não, coloquei as caixas de sapato tudo fora da sacola, coloquei as roupas fora. Então, assim, para subir era no último andar. Então, para subir tudo foi muito difícil. Nossa Senhora. E aí não deu certo com essa menina. Eu fui para minha segunda mudança, que foi quando eu morei sozinha pela primeira vez, né, no meu antigo apartamento, que tem tour dele lá no meu Instagram. E, enfim, aí eu fui para esse antigo apartamento. E aí eu e minha mãe, a gente já pensou, olha, o que que a gente vai fazer para poder otimizar, para a gente não cometer o mesmo erro da última mudança, né? Porque não teve, nossa, foi muito difícil. Aí a gente colocou as coisas tudo em sacola, sabe? Tudo em caixa. E aí ajudou muito. Isso aí já é o primeiro ponto. Coloque as coisas em caixas. E aí, né, nesse dia a gente colocou em caixa, mas nada muito organizado, sabe? A gente só colocou em caixa porque quando eu saí desse apartamento não foi uma saída muito amigável. Se vocês quiserem, eu conto a história aqui, porque eu sou dessas. E aí, quando eu saí, a gente colocou mais ou menos de qualquer jeito, mas colocou em caixa de uma forma mais fácil. E aí a gente levou pro outro apartamento. E não era muita coisa, porque lá nessa casa que eu morava, tinha a cama, o guarda-roupa e a mesa de estudo. Então, eu não comprei móvel nenhum, né? Ela tinha a casa toda montada e o quarto que eu ficava tinha móvel também. Então, não comprei móvel nenhum. As minhas coisas eram algumas coisas de cozinha que eu tinha comprado, frigideira, prato, essas coisas, e comida e muita roupa, muitos sapatos, eu tenho muito, então, sabe a pessoa que não engorda desde os, sei lá, 14 anos? Então, e não perde roupa? Às vezes, eu pego o que eu não uso, dou pros outros, mas eu não perco roupa. Então, tem muita roupa. E aí, eu mudei essa segunda vez. E aí, o que eu fiz nessa segunda vez? Eu deixei tudo nas caixas e eu fui esperando as coisas chegarem para poder organizar. Fui esperar o armário da cozinha chegar para poder organizar, fui esperar a cama, esperei tudo chegar para poder organizar. Cometi um erro imenso. Lá tinha umas prateleiras, não sei se quem assistiu a tour pelo meu nossa senhora, a tour pelo antigo apartamento lá no Instagram,
viu que tinha umas prateleiras perto do guarda-roupa que eu guardava muita coisa. Então, o que eu podia ter feito? Já ir organizando isso, enfim, eu não fiz. Eu esperei tudo chegar e aí eu queria colocar tudo no lugar. Eu não queria depois fazer 2 trabalhos. Eu queria, não, quando o armário chegar eu coloco no lugar. Então, aquela mudança se estendeu por semanas, porque eu não podia, minha mãe não podia comprar tudo de uma vez, né? Eu não podia chegar e comprar armário e não sei o que, e guarda-roupa, tanto guarda-roupa eu não comprei nessa hora, não tinha escrivaninha, eu tinha só as coisas mais básicas mesmo. Então, eu simplesmente não coloquei as coisas no lugar enquanto não chegou tudo. Então, foi um erro, assim, fatal. Apesar de eu ter já começado a mudar em relação a levar as coisas, né? Eu levei tudo em caixas, apesar de não estarem organizadas, já foi mais um erro. Então, vamos lá ao que eu fiz de diferente nessa última mudança e que eu acho que foi muito, muito, muito importante. A primeira coisa, eu embalei tudo em caixas, tudo, tudo, tudo. Eu peguei caixa no mercado, era muita, muita caixa. Então eu embalei tudo em caixa e aí eu anotei, né? Eu lacrei as caixas e eu coloquei em cima com um canetão preto o que era. Então eu peguei caixas grandes, por exemplo, com as minhas roupas que ficam em cabides, porque tem as que ficam em cabides e as que ficam dobradas. As que ficam em cabides eu não cheguei a tirar do cabide, sabe? Eu só dobrei, coloquei na caixa, fechei e coloquei roupas de cabide, panela, aí eu, panela, lençol, gente, foi muita caixa, muita caixa. Então, para vocês terem ideia, eu mudei, meu aluguel de lá vencia no dia 21 e era dia 18 quando eu fechei aqui, nessa casa. Então, foram 3 dias para eu organizar tudo. Então, foi uma loucura, mas eu consegui organizar tudo. Então, a primeira coisa, organize em caixas com nomes, organize mesmo, para chegar aqui você saber onde está uma xícara para tomar café no outro dia, já que você não vai ter conseguido colocar tudo no lugar de uma vez só. A segunda coisa, se você puder, se você não tiver uma caminhonete, se você não tiver um amigo, contrate uma equipe de mudança. Isso para mim fez muita diferença. Eu morava uma rua depois dessa aqui, que eu moro hoje, então é muito perto. Mas eu tenho, né, tinha geladeira, fogão. Espera aí, gente, deixa eu acertar isso aqui. Tinha muita coisa. Então, o carro dos meus pais não ia ter que dar mil viagens e não iria caber. Não teria como. E aí, eu contratei um cara, né, que faz mudança. E aí, gente, o que ele fez? Algumas coisas que eu precisava, por exemplo, instalar o painel da televisão. Deixa eu lembrar. Colocar a máquina no lugar, colocar os móveis já nos lugares que eles ficariam, coisas que eu queria que fizesse, porque senão eu ia ter que ficar arrastando aqui sozinha, né? Porque o meu pai viria no outro dia, mas eu mudei de manhã, então eu queria já dar uma ajeitada, porque senão eu ia ficar louca. Então, eu fechei essa equipe, o que ele fez? Já estava tudo em caixa, né? O que não era móvel, estava tudo em caixa, não tinha erro. Ele pegou tudo, colocou dentro do caminhão, trouxe. Quando a gente chegou aqui, ele colocou tudo no lugar. Tudo que eu digo de móvel, né, gente? O que estava dentro das caixas eu coloquei no lugar. Ele colocou o guarda-roupa onde iria ficar. Ele desmontou as portas do guarda-roupa. Mais pra frente eu vou fazer um tour aqui. Eu fiz um quarto, um closet, tá? Não é um closet, foi um quarto improvisado para colocar as minhas roupas, meus sapatos, para gravar. Tanto que é o fundo do quarto. E ele retirou as portas do guarda-roupa para mim. Ele colocou a máquina no lugar, a geladeira no lugar, o fogão no lugar. Aí instalou o painel da televisão, já colocou o sofá no lugar, a cama no lugar, instalou a persiana do meu quarto. Então, assim, foram coisas que me ajudaram muito. Então, a segunda dica é
contrate uma equipe de mudança e tenha essa conversa para poder falar o que você precisa, o que você não precisa, para poder conseguir já se alinhar, tá? A terceira coisa é: não espere ter todos os móveis para colocar as coisas no lugar, porque senão você vai ficar meses e não vai conseguir colocar tudo no lugar, e isso é muito desesperador. Olha, a minha cozinha, vocês sabem que lá no meu apartamento antigo, para quem não sabe, era uma kitnet, então não cabia um jogo de cozinha completo. E aí, quando eu mudei pra cá, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, eu vou ter espaço para colocar as minhas coisas. E aí, o que eu tinha lá nesse outro apartamento? Eu tinha um armário de 3 portas, que eu vendi por um valor, que era um armário muito bom. E aí, esse valor eu paguei o cara da mudança. E aí, minha mãe me deu um armário para colocar aqui na cozinha. Só que esse armário não ia chegar para ontem, né? Porque o armário, né, ele ia demorar, tem uma questão do montador, mas demorou assim, coisa de uma semana. Embaixo da minha pia tem um armário que já veio, e aí eu pensei: beleza, como que eu vou fazer na cozinha? Eu coloquei a maioria das coisas de panelas, as coisas embaixo do armário da cozinha. E aí, lá na minha outra casa, eu tinha na cozinha gaveteiro, porque como não cabia armário de cozinha, sabe esses gaveteiros de plástico que são organizadores? Eu tinha lá. Então, eu peguei um e coloquei o restante das coisas. Deu certo. Pra não ficar tudo jogado, sabe? Então, isso já me deu um grande alívio até chegar ao armário e eu conseguir organizar realmente tudo. O meu quarto. Meu pai veio no outro dia, eu mudei no sábado, meu pai veio, né, meus pais vieram no domingo, e aí meu pai colocou as coisas aqui do meu closet no lugar, que é muita prateleira que eu tinha para poder instalar, muita mesmo. Lá no meu quarto também de dormir, né, o quarto de dormir mesmo, tinha algumas prateleiras para instalar, coisas de decoração. E aí meu pai colocou no lugar pra mim, e aí uma arara também que eu coloquei, porque o meu guarda-roupa não caberia tudo, mas as minhas roupas não caberiam todas no armário, no closet, na arara e no armário, não caberiam todas. Então o que eu fiz? Eu peguei e guardei. Eu ia comprar uma cômoda, minha mãe me deu uma cômoda, mas ela iria chegar junto com a cozinha. O que eu fiz? Eu coloquei as roupas no lugar, do jeito que deu. Do jeito que deu, eu coloquei no lugar. Pra não ficar aquela sacolada espalhada, porque eu não ia achar as coisas pra poder me vestir, pra poder trabalhar. Então, assim, essa é a minha outra dica. Coloque as coisas no lugar do jeito que der, tá? Mesmo que você já tenha todos os móveis, que você não tenha, igual eu comprei alguns móveis porque aqui caberia, então por isso que eu demorei um pouquinho mais. Mas mesmo que você já tenha todos os móveis, não fica preocupando em colocar aquilo tudo no lugar certinho, porque vai demorar demais. Coloca no lugar do jeito que der, tipo assim: essa parte aqui é de prato, essa parte é de panela, essa parte é de mantimento, essa parte... Coloca. Depois, dia a dia, você vai organizando. E foi assim que eu fiz. Isso foi também, assim, sensacional. Em uma semana, depois que o armário chegou e que a cômoda chegou, eu coloquei tudo no lugar. Porque aí os gaveteiros que estavam na cozinha, eu coloquei aqui no closet, como com os meus acessórios. Eu tenho muito acessório, muita maquiagem, cinto, essas coisas, né, de bebidas. E o outro eu coloquei lá no quarto, porque lá ficou o meu quarto de dormir barra escritório, né, que é onde eu trabalho, que é onde eu coloco as minhas coisas da faculdade. Então eu coloquei lá do lado da minha escrivaninha para poder me ajudar a organizar as coisas. Então, essa foi uma dica que, nossa, me ajudou demais, assim. Outra coisa que me ajudou também, que eu não sei se vai fazer sentido para todo mundo, mas para mim, né, ajudou bastante, foi o que eu sabia que era de decoração, queria ficar naquele lugar, eu já fui colocando no lugar também. Por exemplo, os quadros, né? Quando eu coloquei o sofá no lugar, eu já sabia os quadros que eu ia colocar ali em cima, eu já sabia os quadros que eu ia colocar na parede do lado.
eu já sabia os quadros que eu ia colocar no closet. Meu pai instalou 2 prateleiras em cima da minha cama, eu já sabia o que eu ia colocar ali, porque decoração também tem muito peso, né? Então a gente vai já tirando e colocando. E é isso, a gente tem que ter um cuidado, porque não é só, né, ir colocando de qualquer jeito, porque não tem como. Mas eu fui colocando já as decorações do jeito que eu queria para poder tirar já do meu caminho, sabe? Isso também me ajudou muito. Depois eu acabei reorganizando algumas coisas, tirando algumas coisas e trocando de lugar, mas o que era, né, por exemplo, de fixar na parede, que eu tinha certeza que ia ficar ali, eu já coloquei como prateleira, quadro, eu já coloquei, porque eu sabia que ia ficar ali, então eu não me preocupei, sabe? Então são coisas que também ajudam. Na minha estante da sala também, depois eu reorganizei a estante, mas já coloquei tudo que era de decoração, que são meus livros, né? Que são os livros do Harry Potter, então, né? Pra mim é decorativo, porque ninguém vai colocar a mão. Eu coloquei, depois eu organizei direitinho. Na minha sala também tem uns nichos, né? Na sala não, né? No hall de entrada tem uns nichos. E aí meu pai já colocou, porque eu já sabia que ia ficar ali. Então eu aproveitei que ele tava aqui, ele já colocou. Então são coisas que fazem muita diferença. Outra coisa, não saia gastando loucamente, exageradamente, porque eu sei que mudança, a gente gasta muito com mudança. Por exemplo, eu quando mudei pra cá, não é que eu precisava de uma cozinha, né, de um jogo de cozinha, mas eu queria muito um jogo de cozinha porque era quase que uma precisão, as minhas coisas não cabiam, não tinha onde colocar. Então já foi um gasto imenso, o jogo de cozinha e a cômoda, e minha mãe me deu uma cabeceira também. Então já foi um gasto imenso. Fora isso, né, e o caminhão de mudança, eu gastei comprei uma mangueira nova para minha máquina, porque a mangueira que eu tinha era curta, então a mangueira de entrada de água era curta, então eu tive que comprar uma mangueira maior. Eu tive que trocar algumas tomadas, porque essa casa aqui ela é mais antiga, então algumas tomadas eu tive que trocar por conta de eletrodomésticos, né? O carregador do notebook, a airfryer, por exemplo, não pode usar adaptador, então eu tive que trocar a tomada. Tive que comprar lâmpada para casa. Deixa eu lembrar mais. Eu sei que eu tive alguns gastos assim que somando deve ter dado uns R$ 300, sabe? Isso sem contar o caminhão de mudança. Eu troquei a torneira da cozinha, porque a torneira da cozinha que tava aqui era bem ruinzinha e ela tava eu pingava, sabe, na minha roupa toda. E aí depois eu fui comprando coisas que eram menos importantes, mas que também eram importantes. Então assim, quando for mudar, não vá comprando tudo de uma vez, porque a mudança gera gastos. Então espera mudar, que aí você vai ver as suas necessidades, né? Ver o que você realmente vai precisar. E aí depois você compra com coisas que você quer, né, realmente comprar e que, né, que talvez sejam úteis, mas que não sejam necessárias naquele momento. Um exemplo, eu acho que tem até um vlog que eu falei sobre isso, o armário da cozinha que veio, né, aqui, que é embaixo da pia, ele tava bem velho, então eu envelopei ele, eu passei um papel contact mais resistente na frente e envelopei por dentro, porque como ele tava bem velho, para eu colocar as vasilhas dentro, eu fiquei com medo de ter teia de aranha e tal, então eu preferi fazer essa limpeza e envelopar. É uma coisa necessária? Sim. Uma coisa útil? Sim. Só que eu tinha outras prioridades, como por exemplo, colocar saboneteira no banheiro, né? Porque onde é que eu vou colocar o sabonete para tomar banho? Né? E é uma coisa barata. E aí, são coisas que eu tô falando que, assim, que eu pensei. Espelho pro meu quarto. Quando eu tinha um espelho lá no meu antigo apartamento, que ficava colado no guarda-roupa. Quando eu fui retirar, ele quebrou. E ele era pequeno também. E como eu trabalho com imagem, né, eu precisava muito, muito, muito de um espelho.
mas não pude comprar de cara. Eu tive que esperar fazer um trabalho para poder ter o dinheiro à vista e comprar o espelho. Iluminação que eu coloquei em volta do espelho, a mesma coisa. Tem algumas coisas que eu comprei que foram mais baratinhas para decoração, mas que assim, se eu comprasse na época da mudança, eu iria ficar muito apertada, porque por mais que sejam baratinhas, no montante é muito mais difícil. Vai fazer 2 meses que eu mudei, então se for pensar, né, já consegui colocar um pouco das coisas no lugar, e aí eu consegui comprar outras coisas que eu queria, mas que não eram necessárias naquele momento. Então, essa minha terceira mudança, ela foi muito mais fácil. Em uma semana, né, assim, depois que o armário chegou, que a cômoda chegou, na verdade, antes deles chegarem, eu já tava com tudo no lugar. Não tava do jeito que iria ficar, mas tava as coisas organizadas nos gaveteiros lá na cozinha, os gaveteiros que eu já tinha, no armário de 2 portas, lá no meu quarto estava organizado também. Aqui estava organizada as roupas, mesmo estava bem apertado, mas coloquei aqui, assim, tava realmente muito apertado, mas eu coloquei aqui. Então, assim, fui colocando. E aí, quando foi, chegou o armário? Beleza, agora eu vou organizar direitinho a cozinha. Chegou a cômoda? Beleza, agora eu vou organizar as roupas. Então, gente, foi coisa de uma semana e meia, já tava tudo no lugar mesmo. E eu sozinha, tá? Meu pai e minha mãe, eles vieram aqui no domingo, eu mudei no sábado, eles vieram no domingo. Meu pai instalou muita coisa, prateleira. Coitado, eu fiquei até com dó, porque ele ficou o dia inteiro instalando as coisas aqui pra mim. Prateleira, vocês lembram que eu tinha uma penteadeira que eu montei com uma prateleira e um espelho. Então ele ficou o dia inteiro fazendo essas coisas pra mim. Então eles não conseguiram me ajudar na organização, mas em uma semana e meia eu consegui, acho que é menos que isso, eu consegui colocar tudo no lugar com essas dicas, sabe? De ter separado nas caixas o que era tal coisa, do cara que veio colocar, né, o cara que veio fazer mudança pra mim, já colocar os móveis no lugar e eu ir colocando as coisas e depois organizando. Isso fez muita diferença. Então é isso. Eu espero que essas dicas sejam úteis, porque se eu fosse mudar hoje, eu gostaria que alguém tivesse falado isso pra mim, porque das minhas 2 mudanças anteriores, nossa, eu passei muito perrengue, foi muito mais difícil. E olha que eu tinha muito menos coisas do que eu tenho agora, né? Hoje eu tenho bastante mais móveis. Então eu gostaria muito que alguém tivesse falado isso pra mim. Mas é isso, eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.